que a fisioterapia ainda não era bem aceita nesses clubes. Era o quê? Era o médico que ia de vez em quando e o massagista que fazia tudo. Medicava, dava injeção, fazia massagem, fazia não sei o que, enfim. Inclusive agora caiu um pouco disso, mas o Neymar levantou lá, começou a criticar o gramado, grama sintética, o gramado natural, qual machuca mais. Então o que a gente sabe hoje é que gramado sintético ele tem mais lesões ligamentares, porque tem mais impacto. Inclusive a dor lombar que você teve pode estar relacionado também ao chão um pouco mais duro. No dia que esses dois olheiros, dois empresários vieram assistir o jogo, ele disse que não iria jogar. Aí eu digo, pô, a gente joga junto sempre, é nossa oportunidade de, como a gente se conhece, pô, vamos jogar bem e vamos para Portugal. Como é que foi esse processo do acompanhamento médico lá? Como é que foi para poder vir para cá? Acabou resolvendo vir para o Brasil fazer a cirurgia. Sim. A cirurgia de lá seria diferente. E aí, como é que foi essa escolha? O que é que te levou a escolher a fazer isso? Existe aquela questão, como eu falei, né? Questão psicológica. Eu tava num momento que eu não tava tão bem psicologicamente. Por esses 3 motivos, eu digo, olha, eu vou voltar pro Brasil, fazer minha cirurgia lá, vou estar perto da família, vou fazer com o médico que eu confio e vou estar perto do fisioterapeuta que eu confio também. Em todos os clubes que eu participei praticamente aqui no Brasil, os caras rezam antes do jogo e reza depois do jogo, né? O Pai Nosso e Ave Maria ali. E na Rússia, a religião predominante é o cristianismo também, mas também é bastante outras culturas juntas. Como que era essa parte da religião lá? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio e a gente tá com um convidado incrível aqui que vai trazer uma experiência pra gente de outro país, da Rússia, né? Como chama o presidente lá da Rússia mesmo? O Vladimir Putin. Vladimir Putin, um cara doido, né? Mas vai ser massa esse conteúdo pra vocês. A gente tá com o Aleph e o episódio de hoje é Da Bahia à Rússia, a trajetória de Aleph Andrade no futebol. Aleph, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Danilo aqui, meu fisioterapeuta monsagrado, sócio amigo. A gente tá aqui na Player Medicina e Fisioterapia Esportiva, onde a gente forma um departamento médico para você, onde tá cuidando aqui do nosso amigo, né, Danilo? É isso aí, eu conheço já o Aleph também de longas datas, né? Já fazia esse acompanhamento com ele. Brasil-Rússia, Brasil-Armênia, enfim. Verdade. E a gente trocou muita figurinha. E é um cara sensacional que eu garanto para vocês que tem muito assunto bacana por aí. Vambora? Bora! Sejam bem-vindos, então fala um pouco de você, seu nome, de onde você veio e da onde surgiu esse sonho de ser jogador de futebol. Fala pessoal, boa tarde. Como já me apresentaram aqui, sou Aleph, né? Sou de Santo Sé, Bahia, interior da Bahia. E, pô, tá sendo um prazer imenso estar aqui com vocês também para bater esse papo, uma conversa muito boa de como eu comecei no futebol até onde eu cheguei. Até a Rússia, até esse momento aqui. Mas me fala aí, qual que é a cidade? Você falou, eu não sei. Santo Sé, Bahia. Santo Sé? Santo Sé? Santo Sé, Bahia. Santo Sé. Salvador, fica mais ou menos quanto tempo? Acho que ficou umas 9 horas. 9 horas de Nossa, viagem. é longe? É mais pra cima? É mais pro norte. Mais pro norte? Isso. Legal. E você começou jogando bola lá, já veio pra São Paulo, ficou por lá. Como que foi essa trajetória? Como começou? Não, na verdade eu sempre joguei na rua de casa, nunca tive uma base. Né, nunca fui um menino que treinava numa base de time, numa escolinha, não. Eu sempre jogava na rua, na escola. Tirava o tampão do dedo? Pô, bastante. Bastante. Chegava em casa sem o tampão do dedo e ainda apanhava. Mas... Não, legal que a bola nessa época tinha sangue de todo mundo na bola. Isso é verdade. Tinha marca. A bola era vermelha. Tinha marca de todo mundo, isso é verdade. Mas foi assim que eu comecei, jogando nas ruas da minha cidade, no meu bairro. E assim surgiu o meu sonho. Cada dia eu sonhava, eu quero ser jogador de futebol, porque eu venho de uma família bem humilde e eu via que ali era a chance de eu mudar a história, não só a minha, mas da minha família. E realmente conhecer novas coisas e realizar um sonho também que sempre foi de criança. Tá certo, mas daí você começou assim, na rua, como você me falou. Mas daí veio um empresário já naquela época? Ou você foi direto profissional? Como que foi isso? Como foi esse começo? Não, naquela época não... Dificilmente, como eu moro no interior, tipo, mais afastado, dificilmente vai um empresário olhar um jogador lá. E
Sempre joguei nas ruas e tal, mas depois aconteceu que o Bahia de Salvador fez uma escolinha de Salvador, fez uma peneira na minha cidade e eu não tinha R$10 para fazer esse teste, essa peneira. E um amigo meu, que também era treinador lá da cidade, ele foi e disse, não, você joga bem, eu vou pagar os R$10 para você fazer essa peneira. E daí eu passei nessa peneira e fui morar em Salvador. Aí daí eu comecei a dar uns passos melhores para o futebol. Daí eu comecei a me afirmar mais no que eu sonhava. Digo, pô, vejo a oportunidade de realmente realizar o meu sonho, de ser jogador de futebol. E foi com mais ou menos que idade essa peneira que você fez aí? Foi com 13, 14 anos. Já estava bem grandinho já, sim, né? Sim, já estava. Aí foi, como é que foi esse processo de sair debaixo das asas da mãe, né? Que é próximo, junto com a família, para poder ir para outra cidade, com essa cidade que geralmente é muito difícil. E muito jogador desiste, porque tô com saudade da minha mãe, tô com saudade da minha namoradinha, e aí quer voltar. Como é que foi esse processo aí? Foi assim, eu era desde criança, eu sempre fui bem decidido. Sempre fui bem decidido, sempre tive uma mente bem formada naquilo que eu quero, naquilo que eu queria. Então, quando aconteceu esse teste, essa peneira, eu estava mesmo decidido em buscar o meu sonho, em realizar o meu sonho, que era ser jogador de futebol profissional e mudar a história da minha família, né? Como eu falei, de uma família bem humilde, então eu queria muito isso. Então, quando surgiu essa proposta, essa oportunidade, eu comuniquei minha família, minha mãe, né? E disse, mãe, é o que eu quero, esse é o meu sonho. E a minha mãe apenas colocou um desafio para mim. Olha, primeiro você tem que se formar nos estudos, para depois você viajar. E eu me dediquei bastante, me formei. No mesmo ano que eu me formei, eu viajei para Salvador para dar um passo a mais. Você se formou, que você fala, na 8ª série? Ou no 3º colegial? Concluí o 3º colegial. Mas daí você foi pra Salvador, depois pro Bahia. Sim. Mas com 13 ou 17 anos? Não, com 17 anos. Com 17 anos. Isso quando eu comecei. Quando eu fui pra Salvador, foi 16 para 17 anos. Entendi. Aí você pegou lá e entrou no Sub-17. Isso. Mas aí quando eu cheguei em Salvador, eu não fui realmente para o Bahia. Certo. Porque o Bahia tem vários núcleos, né? Então, tipo assim, eu reunia num núcleo aqui e quando você estivesse bem nesse núcleo, você iria para a peneira maior, que é no Bahia mesmo. Então, eu fiquei em Salvador nesse núcleo. Certo. No início, nesse núcleo. Certo. E aí depois? Aí depois, eu passei por uma peneira no Bahia, não fui aprovado. Fiz uma peneira no Vitória, da Bahia, também não fui aprovado. E quando chegou o final do ano, esse empresário, né, que me deu a oportunidade de ir para Salvador, ele dispensou todos os jogadores para voltar para casa. Mas, como eu falei, sempre fui um cara bem determinado, e eu falei para ele que tipo, não queria ir embora, que só iria para casa porque eu sabia das condições da minha cidade. Ninguém iria me olhar novamente lá na minha cidade. Então eu falei para ele, eu só quero ir embora no dia que eu assinar um contrato com o time. E ele olhou para mim e falou, olha, beleza. Aí ele me levou para Sergipe. Eu passei a virada do ano na casa dos pais dele em Sergipe. No dia 6 eu fui aprovado no Confiança de Sergipe, no Sub-18. E aí você começou a jogar, continuou lá, você profissionalizou lá? Daí? Não, eu não profissionalizei no Confiança. E foi daí que, assim, a minha mãe, nossa mãe sempre acreditou na gente, né? Isso é verdade. Mas só que a minha mãe era preocupada naquela questão, meu filho, você tem que estudar, futebol talvez não dê certo. E foi aí que quando eu assinei o contrato para o Sub-18, para a divisão de base do Confiança, a minha mãe começou a acreditar 1000 vezes mais. Tipo, realmente eu acho que isso vai acontecer. Realmente, e a partir daí, quando ligaram, olha, você vai ter que ir para Salvador, assinar um documento para ela, daí ela começou a acreditar mais que eu era capaz. A ficha. Daí ela disse, opa, acho que vai dar certo. Então, no Confiança, eu apenas disputei o campeonato estadual, Sub-18, e depois retornei para casa.
Ah, legal, muito bom. E quando você retornou para casa, como é que foi aí? Aí pintou algum outro clube? Como é que foi? Pintou o Petrolina Sub-18 também. Entendi. Aí no Petrolina eu fiz uma boa temporada, Sub-18, e fui chamado para o Santa Cruz de Recife. Então eu fiquei, acho, período de 3 meses no Santa Cruz e retornei para Petrolina. Retornei para Petrolina para jogar a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, pelo Petrolina. Então, a partir daí, quando eu estava treinando nesse período de treinamento, vieram 2 empresários de Portugal e para assistir um treino. Eu também tinha um empresário em Juazeiro, que ele trouxe esses 2 empresários de Portugal. Olheiro, né? Olheiro, isso. Para que observasse os jogadores e quem realmente ele gostasse, fosse aprovado, eles levariam para Portugal. E aí foi daí que surgiu a oportunidade de ir para fora. E sim, aí foi daí que surgiu a oportunidade. Eu até vou falar um pouco sobre essa história, que realmente assim, foi Deus que estava escrito aquilo, porque eu tenho um amigo que a gente jogava junto já há 2 anos, 3 anos, e a gente se conhecia muito bem, o entrosamento no campo. E a gente sempre falava, pô, nosso sonho é ir jogar fora do Brasil, ir para a Europa. E no dia que esses 2 olheiros, 2 empresários vieram assistir o jogo, ele disse que não iria jogar. Aí eu digo, pô, a gente joga junto sempre, então essa é a nossa oportunidade, a gente é tipo irmãos. É nossa oportunidade de, como a gente se conhece, pô, vamos jogar bem e vamos para Portugal. Mas só que aí ele disse, não vou jogar não. Aí eu falei, irmão, vamos pelo menos assistir o treino. Eu vou jogar, você vai só assistir. Ele disse, eu vou. Aí foi. Chegando lá, eu fui, chamei ele de lado e disse, irmão, vamos treinar. E lá, mas eu não trouxe material. Eu disse, calma aí. Eu fui, falei com o menino, aí, me presta sua chuteira aí, você vai entrar depois. Aí, beleza. Ele disse, beleza, você conseguiu, vamos treinar. Com 15 minutos, eu tinha feito 3 gols. Ele tinha dado as 3 assistências. Caramba. Com 15 minutos. Eu olhei assim, eu digo... Aí o cara falou, olha, vocês 2 podem separar aqui. E dessa forma aconteceu. Tipo, aí quando foi à noite, o empresário ligou. Disse, olha, vocês querem ir para Portugal? Eu disse, irmão, é o meu sonho. E daí que surgiu a oportunidade de ir para Portugal. Então com 18 anos você já foi para Portugal? Com 19. 19, isso. 19. E aí lá você já foi direto profissional? Aí não, lá eu fui direto para a 3ª divisão de Portugal. Lá eu cheguei para o 1º de dezembro. Base ainda ou profissional? Profissional. Profissional, mas na 3ª divisão. Isso, na 3ª divisão. Então é um contrato, mas só que não é tipo como você assina um contrato numa primeira liga, entende? Mas aí chegamos lá para a 3ª divisão e foi um período difícil, não foi fácil, é verdade, foi um período difícil, mas para mim serviu de aprendizado. Eu aprendi muito nesse período difícil, aprendi muito mesmo em relação a tudo, em relação a ser profissional, me adaptar ao futebol europeu, que é diferente, realmente é diferente, e tipo, ganhar mais, como diz, mais força para o objetivo que eu queria na Europa. Isso que eu ia falar, desde o início que você saiu, que você jogou lá, em vários times no norte lá, algum momento você fez alguma avaliação médica, avaliação com fisioterapeuta, uma estratégia de prevenção de lesão? Você chegou a machucar nesse período? O que você percebeu de diferença até a hora que você chegou na Europa? Chegou na Europa, você chegou a passar com algum médico, algum fisioterapeuta nesse momento? Como que foi? No Nordeste, não. Nesse período de divisão de base, nunca tive acompanhamento médico. Verdade. Sempre fazia os exames, que é pedido por todos os clubes, eletrocardiograma, essas coisas, mas acompanhamento médico mesmo do esporte, fisioterapeuta, não. Também, graças a Deus, não tinha lesão. Não tinha lesão. Não tinha essas lesões. Aí, quando eu cheguei em Portugal, teve aquela mudança porque começamos a jogar em sintético e aqui eu jogava na grama natural. Então, aconteceu um pouco o desnível, eu senti muita dificuldade, porque lá já era mais rígido, então eu senti muitas dores na lombar.
Então aí Legal comecei. isso, interessante. Aí comecei a ter mais o acompanhamento médico, aí já comecei também a saber mais sobre a fisioterapia, porque eu pensava que não, até a gente entender que necessita, a gente ainda não sabe. Eu não sabia quando eu vivia no Nordeste, não sabia. Quando eu cheguei em Portugal, comecei a E assim, entender. né, eu te falo com experiência própria, né, que também sou lá da região do Nordeste. E assim, existia até há pouco tempo atrás, se você for parar para analisar, que a fisioterapia ainda não era bem aceita nesses clubes. Era o quê? Era o médico que ia de vez em quando no clube e o massagista que fazia tudo. Medicava, dava injeção, arrumava água, fazia massagem, fazia não sei o quê, enfim. Aí assim, e aí não tinha muito essa vivência com multidisciplinar, né? E aí realmente, e o que ele falou da dor na lombar, por ser mais duro, geralmente no Nordeste, devido à escassez de chuva, dependendo do local, os campos são mais duros também. E lá fora com o sintético você sofreu, né? Que foi logo no início. O sintético realmente era um sintético que a gente joga hoje, um fut7 da vida, que é bem duro, é diferente de uma tecnologia que tem aqui na frente aqui do Allianz, porque é bem mais fofo, bem mais fácil de se jogar, né? Ele sofre demais o impacto. E o que você falou faz totalmente sentido, porque inclusive agora caiu um pouco disso, mas o Neymar levantou lá, começou a criticar o gramado, grama sintética, o gramado natural, qual machuca mais. E bate um pouco a informação que a gente tem da conhecimento atual, é que o gramado sintético, por si só, ele é mais rígido, né? Ele tem menos absorção de impacto em comparado com a grama. Então, o que a gente sabe hoje é que gramado sintético ele tem mais lesões ligamentares, né? Porque tem mais impacto, não absorve tanto impacto. Inclusive, a dor lombar que você teve pode estar relacionado também ao chão um pouco mais duro, né? Ainda mais você é atacante, né? Isso. Você sempre estava saltando, sempre absorvendo impacto. Já a grama natural, ela tem mais lesões musculares, que provavelmente você já não relatou tanto. Já não foi uma mudança. Então, além da mudança tática que você falou de ser o futebol diferente, a própria mudança de gramado você já sentiu, né? Senti bastante diferente. E também é aquela questão, porque assim, estamos falando do... Tipo, hoje o Allianz tem um sintético mais perfeito. Mas se você voltar para um sintético de um time de uma terceira divisão, às vezes não é tão perfeito como o da primeira liga. Sim. Tem um pouco essa diferença. Então, tipo, quem vai para uma terceira liga em Portugal tem que estar preparado que vai ter que se adaptar a isso. Entende? Porque não tem uma regra como o Campeonato Brasileiro, o que é sintético, mas tem que ser aprovado de um grau lá em cima. Tem que ser bom mesmo. Não é qualquer sintético, né? Entendi. Mas daí como que foi lá? Assim, apesar de Portugal falar português, né? Então isso já teoricamente ajudou um pouco. Mas como foi a mudança cultural, assim? O que você percebeu de diferente? Ou pro próximo lugar que você foi depois de Portugal? Em Portugal eu sentia, tipo, o português é um pouco diferente, já achei um pouco estranho e eu senti também um pouco a dificuldade do frio, né? A gente, como é do Nordeste, é quente o ano todo. Lá já eu senti um pouco mais... 3 climas, né? Calor, quentura e mormaço. Muito quente, é verdade. E lá eu já sentia bastante a questão do frio, já sentia bastante a questão do frio, né? Então, a mudança também da questão da alimentação. E como eu falei, tipo, para você, se você realmente quer viver o mundo do futebol, você tem que mudar muitas coisas que, tipo, para onde eu morava, era normal, questão da alimentação, do cuidado, como eu falo, da fisioterapia. Aqui eu nunca fazia uma prevenção antes do treino, um aquecimento, uma borrachinha. Quando eu cheguei lá, que eu vi, eu digo, olha, agora aqui tô em outro nível, outro patamar. Realmente agora eu quero mesmo, essa é a minha vida, eu tenho que me cuidar. Então, tipo, eu fazia borrachinhas antes dos treinos, aquecimento, mobilidade. Daí eu comecei a mudar o meu estilo de vida lá em Portugal através disso, porque eu queria mesmo chegar a voos maiores. Então eu teria que me cuidar, mesmo não sabendo muito, mas a gente vai sempre pesquisando. E como o Danilo falou, antigamente a fisioterapia não era vista dessa forma como é hoje, que
pra mim, eu até tava pensando, hoje eu sou muito grato, pô, Danilo, demais, eu falo a questão da fisioterapia no geral, porque, assim, tem ajudado não só, eu falo, os jogadores a voltar a jogar, mas é uma questão psicológica também, porque uma coisa mais triste para um jogador hoje é estar lesionado. Sim. E pior do que estar lesionado é você não ter confiança na pessoa que você vai trabalhar, em um fisioterapeuta, vamos dizer assim, que você vai trabalhar. Entende? Então, tipo assim, eu, sou grato demais a você que é o médico, Danilo, porque eu tenho uma confiança. Então, quando você trabalha com quem você confia, a sua cabeça fica limpa. Fica perfeito pra você. Não, eu tô fazendo, tem que ser feito, né? Isso, tô fazendo o que tem que ser feito, tô com pessoas que realmente sabem. E, tipo, a confiança total. Então, isso faz você dizer, vai dar tudo certo, tranquilo, tô nas mãos corretas. Então, isso porque o jogador de futebol tem um tempo de carreira relativamente menor do que as outras profissões. Ficar afastado por si só já é ruim. Ficar afastado, você já perde confiança, você perde rodagem, você perde melhora a técnica, melhora a tática. E se você não tiver algumas pessoas que você confie, aí você fala, eu dependo disso. Né? Então isso mexe mais com a cabeça ainda, né? E acaba que vira num ciclo vicioso, né? Você não sabe como sair, né? Isso. E saindo de lá de Portugal até o momento que você conheceu o Danilo, como que foi isso aí? Foi amor à primeira vista? Não, aí tem demais. Danilo eu disse, ele faz o cara sofrer, olha, sem maldade, lá ele. Mas não largo esse cara aí não, lá ele também. Eu tô falando. Eu posso estar morando no Japão, do outro lado. Danilo, eu tô lesionado, olha, cuida aí de mim. Sem maldade. Danilo, não, mas agora falando a verdade, tipo, como eu falei, e é verdade, eu posso estar em outro lado do mundo, seja lá o que for, hoje eu posso dizer assim, Danilão, tô passando mal, e hoje, como nós criamos uma relação, assim, uma amizade muito boa, que eu falo, em questão psicologicamente, tipo, me ajuda bastante, véio, esse cara, como eu falo, são lesões que, tipo assim, quando você não tá preparado para aquilo, tipo, você vê o seu mundo ir abaixo, e tipo, e agora? O que é que eu vou fazer? Tipo, na minha casa, eu sou o provedor, vamos dizer assim, eu fui o único que eu saí do normal. Eu disse, não quero viver no normal, eu quero extraordinário. Então, tipo, eu tava adaptado a ser o provedor, essas coisas. E quando acontece algo na sua vida que realmente vai afetar psicologicamente, porque, tipo, era o meu sonho, ser jogador de futebol, sair de onde eu saí, tipo, eu coloquei pra mim, eu quero ajudar minha família, quero dar o melhor pra minha mãe, e de repente tudo isso vai abaixo. Sua cabeça fica como? Não fica bem. E aí, Danilo tem me ajudado bastante, me ajudou bastante no período que eu estava na Armênia, que eu falava com ele, que não estava bem psicologicamente. São fases que acontecem, mas como eu falo, criamos uma amizade muito boa, uma confiança muito boa, e isso tem me ajudado bastante a manter, dizer, eu ainda sou capaz, ainda consigo. As pessoas falam, mas você já tem 30 anos. Irmão, eu não tô nem aí, velho. Enquanto eu estiver vivo, vou até... É isso aí. Até o máximo, até onde for, velho. Não tem essa questão de idade pra mim. E eu pego no pé dele mesmo, assim, cuida da alimentação, como é que tá a hidratação, como é que tá treinando, vem, cadê você? E é assim, cara, acho que isso que é uma cobrança sadia, né? Sim. Que eu sei do potencial que ele tem. E assim, para as pessoas entenderem qual foi a lesão que você teve, como é que foi, como é que ocorreu, para poder linkar o que você disse. Tipo, como eu falei, né, a questão da lesão mais grave que eu já tive, como eu falei, foi no período que eu estava no Cazaquistão, que foi eu quebrei 100% a fíbula, né, e rompi os ligamentos do tornozelo. Foi a lesão que realmente não esperava, que aquilo ali foi na melhor fase que eu tava jogando futebol. Quantos anos você tava nessa época? Tava com 24 anos, eu acho. Isso, eu tava na Rússia,
Da Rússia eu fui contratado para o Cazaquistão. Então foi a lesão mais difícil da minha vida, eu posso dizer isso. E aí beleza, me recuperei e fui para a Armênia. Foi na Armênia que eu conheci Danilo, quando eu tive realmente uma lesão muito grave na posterior da coxa também. Foi. Que eu conheci Danilo e disse, Danilo, vamos lá, e criamos essa relação, essa amizade, e a gente trabalhava todos os dias online. E... Vocês conheceram online, então? Foi, porque eu cuidava de um outro atleta, que é o André Mensalão, que ele que fez o link com o Entendi, legal. E aí eu fazia online também com o André, e aí ele indicou. Uma coisa que você falou, você já passou por vários países aí, você já falou agora, foi Portugal, Cazaquistão, Rússia e Armênia. Armênia. Como que é o trabalho com os médicos e fisioterapeutas? Como que é a língua ali, assim? A parte cultural atrapalha um pouco? O que você viu de diferente em cada país? Eu vou falar dos 4 países que eu fui, né? Em Portugal, como foi o primeiro, tipo, assim que eu cheguei na Premier League, na primeira divisão mesmo, realmente equipe médica, pô, perfeito, excelente. Realmente cuida, atenção, totalmente muito boa mesmo. Não tenho o que falar, tipo. Quando eu fui para a Rússia, também são bons. Eu acho, eu posso dizer assim, tive dificuldade porque o meu início lá, tipo, na Rússia eu não sabia falar russo, tipo, nem todo mundo na Rússia fala inglês. Então eu sentia mais essa dificuldade, então como tinha essa dificuldade, eu não usava bastante a questão do posto médico, apenas quando eles me chamavam e diziam, olha, você tem que tomar uma vitamina que é para recuperar mais rápido, entende? Mas também dar total assistência no que você precisar e tal. Mas como que era a língua do russo? Tinha algum tradutor que ficava do lado para explicar, para você falar o que estava acontecendo? Ou você mesmo aprendia a língua e conseguia passar? Ou era o inglês? Como que era? Logo que eu cheguei na Rússia, o time estava se reestruturando. Então, logo quando eu cheguei lá, não tinha tradutor. E até colocava um pouco de pressão, olha, você tem que aprender russo rápido. Eu disse, irmão, tá maluco, não dá. Tipo, eles queriam que em uma semana eu falasse algumas palavras em russo. Eu disse, não dá. Aí no segundo ano eles viram a dificuldade que estava sendo. Tipo, eles colocaram um tradutor que ficava com a gente, tinha eu e mais um brasileiro. Ficava 24 horas por dia, tipo, para resolver as coisas, para aprender. E aí, beleza, daí melhorou a questão da comunicação. Aí também no terceiro ano, graças a Deus, já fui aprendendo já, tipo, o inglês, o russo, então isso aí melhorou bastante. E quando eu fui pro Cazaquistão, né, da Rússia eu saí pro Cazaquistão, no Cazaquistão eu posso dizer que a questão, não vou generalizar, mas no time que eu tava era péssimo, horrível a questão médica. Horrível mesmo, porque o Cazaquistão existe muitas coisas que o time é da prefeitura. Então, às vezes, não tá lá uma equipe médica qualificada. Às vezes é uma equipe médica que mandaram da prefeitura. Entendi. Mandou um cargo para lá. Então, tipo, isso, um massagista que, olha, é da cidade, então tá bem, vai receber seu salário pela prefeitura, porém vai trabalhar no clube da cidade. Levava uma pacada e tomava de pirona. Pronto, mais ou menos isso. Eu acho que, não sei se eu comentei para ele, mas Danilo sabe, eu, no Cazaquistão, foi aonde eu tive uma doença muito grave. Que poucas pessoas sabem, que eu fiquei em coma 3 dias. Nossa! No Cazaquistão. Eu atraí salmonela no Cazaquistão. É mesmo? Salmonela. E só para você ver a questão médica, foi muito negligente o médico nesse período. Porque eu fiquei 3 dias com febre. E em comunicação com o médico. O médico estava em outra cidade com o time. E eu estava na cidade do time, né? O time foi jogar contra o Kairat. E eu fiquei na cidade. E eu comecei a ficar com febre e falei pro médico, olha, no meu apartamento, tô com febre, eu tô passando mal, não tô bem. O médico, olha, amanhã a gente tá aí e a gente vê o que é que faz. Né? Eu disse, qual é os remédios que eu posso tomar? Ele, ó, ibuprofeno. Aí eu fui tomando, beleza.
Quando foi no domingo, Danilo, eu peguei o Uber do meu apartamento e fui para a base do time, porque eu sabia que o time ia chegar, então o médico do time ia chegar. Quando eu tô na base do time, eu escuto o barulho, né? Os jogadores chegando. Isso sexta, sábado, no domingo, eu fui para lá, que foi o dia que o time chegou. Quando eu tô lá, escuto o barulho do médico, eu saio do meu quarto, já tava, tipo, fora de mim mesmo, já não tava aéreo, não percebia mais nada, e eu saí batendo na parede, porque eu já tinha o terceiro dia com febre, tava desidratado, eu saí batendo na parede e fui atrás do médico, na sala do médico, e cheguei na sala do médico dizendo, olha, eu tô muito mal, tô muito doente, e eles apenas aplicou um soro e mandou eu ir dormir. E só que assim, foi negligente porque já 3 dias que eu venho falando com ele que eu tô com febre. Então, se eu falar 3 dias, ele não pode apenas imaginar, não, deve ser qualquer coisa. Não, porque já 3 dias eu tava assim. Tem que investigar, né? Mas infelizmente cai naquele que o Damata falou no podcast dele. Que quando é um brasileiro que fala que tá sentindo dor ou tá doente, fala que é chinelinho, que tá inventando, que não quer trabalhar. Isso. E aí foi mesmo dessa forma. Ele só aplicou o soro e disse, não, vai dormir. Ele pensou, não sei o que é que ele imaginou, mas só que eu já vinha comunicando ele 3 dias. E quando eu deitei, do domingo para segunda eu já não acordei mais. Aí quando eu acordei já estava no hospital, os médicos foram muito negligentes do time. Porém os médicos do hospital, da clínica, foi 100% acreditaram muito mesmo na minha vida, porque, desculpa falar, não vou falar de sistema de saúde aqui ou lá, mas não vou generalizar também os médicos, nada disso, mas se fosse aqui no Brasil, eu acho que não, os médicos, talvez não todos, não vou generalizar, ou enfermeiros não dariam a atenção que os médicos da clínica de lá me deram, porque eles acreditaram em mim até o último segundo. E a gente sabe aqui no Brasil, em muitos lugares, que tipo, muitos hospitais você vai e tipo, há 2 dias tá em coma, não. Já desliga o aparelho e se você não é algo particular, tipo, eles não se importam muito. Tipo, não, acho que esse não tem mais vida. Então lá no Cazaquistão os médicos não. Eles acreditaram mesmo até o último segundo, porque eles ligaram para minha família e disseram, olha, pode vir 2 pessoas reconhecer o corpo, que já não... Nossa, cara. Quando falaram isso, tipo, mesmo assim eles não tinham desligado o aparelho. O aparelho ainda estava ligado, mas só que já não tinha esperança, mas deixaram para ver. No último segundo mesmo, graças a Deus, tipo, o aparelho começou a funcionar, eles realmente me reanimaram. E foi um familiar seu pra lá? Não foi porque não deu tempo. Não deu tempo. Mas já tinha avisado já tinha tirado o passaporte já pra ir. Caramba! E como que foi depois da recuperação? Voltou a jogar? Quanto tempo depois disso? Isso. Depois disso eu voltei para o Brasil, né? Passei 1 ano me recuperando. Tive que ser sempre acompanhado por exame do coração, né? E quando foi em 2020... E o clube lá deu assistência pra isso? Não. Não? Não, o clube não deu nada de assistência. Eu até entrei na justiça com eles, porque nem o hospital eles pagaram. Nossa, você que tem que pagar do seu bolso? Tive que pagar no meu bolso do hospital, eles não pagaram. E tipo, eu tive que entrar na justiça com um advogado aqui de São Paulo, o doutor Felipe. Pô, aí, tipo, eles abandonaram total. Você vê que eles não deram... Minha mãe e a família foi saber que eu tava em coma no 2º dia. Eles não passavam nenhuma informação e nem deixavam ninguém passar. Caramba, meu. Porque, tipo, ia ser, tipo, ruim para o time. Então eles pensaram nessa questão e não na questão da família, do jogador, tipo. Você vê que quando eu saí do coma, eu tinha que fazer tratamento, fisioterapia, eles não disponibilizaram o fisioterapeuta para ir no hospital fazer, que eu estava em hemodiálise, eles não deixaram o fisioterapeuta. Caramba, fez até diálise lá. Sim. Caramba, velho. Um mês de hemodiálise eu fiz. Nossa, 1 mês, cara. 1 mês.
Eu peso 74 quilos, eu saí de lá com 53. Nossa, meu. Foi. Mas graças a Deus. Aí voltei pro Brasil e aí fui recomeçar tudo novamente. Tentar treinar. Eu disse, pô, não desisto não. É a minha vida, velho. É o que eu falo sempre. Futebol é a minha vida. Não... Eu gosto, como eu sempre falo, administração. Gosto de estudar, mas futebol é minha vida. Não me vejo fora do futebol. Fazendo outra coisa. Não me vejo. Futebol. Não me vejo. E como eu falo, as pessoas dizem, você já tem 30 anos. Eu digo, irmão, pra minha idade é apenas números. Se eu me cuidar, tipo, não sou de beber, não sou de farra. Se eu me cuidar, me alimentar direitinho, eu consigo. É o Cristiano Ronaldo aí, né? Se cuida bem da saúde, da alimentação. Consegue. E me explica como é que surgiu aí a Rússia. Nesse processo de pegar aquele frio, como é que foi jogar abaixo de zero? Qual foi a temperatura menor que você pegou lá? Menos 26. Nossa! Mas jogou? Jogando. Menos 26. Ô, irmão, teve um jogo na Rússia que eu não conseguia falar, travou a mandíbula. Aí eu pedia a bola, eu tentava, sério, eu tentava pedir a bola, mas era complicado, porque era muito frio. E assim, a Rússia surgiu, eu tava como eu falei, né, fui para Portugal, para a terceira divisão, já fui contratado para a primeira divisão, Vitória de Setúbal, passei 2 anos no Vitória, na primeira liga, e fui contratado para o Báltica da Rússia. E cheguei lá, beleza, fui me adaptando, cheguei lá, tava até um período normal, mas aí o primeiro jogo que eu fui jogar lá em outra cidade lá, pô, irmão, é sério que era tanto frio, eu tava... Tem hora que eu olhava assim, digo, meu Deus do céu. Acabou o jogo, aí os caras, treinador, né? E aí, sentiu dificuldade? Eu disse, claro, eu não consegui, eu não senti o dedo. Dificuldade, eu disse, a bola vinha, eu ia dominar a bola. Mas nevando ou não? Nevava, né? No jogo? Esse jogo não tava nem nevando. Não tava nevando. Tava só frio mesmo. E era coberto os estádios lá ou não? Tem alguns abertos também? Não, é aberto. São abertos. Tipo, esses estádios... não é nem estádio, são campos cobertos com um balão. São apenas para treinamento. Entendi. No inverno mesmo, são apenas para treinamentos. Porque realmente é muito frio. Aí quando tá muito frio, olha, vamos treinar nesse campo aqui. Mas para jogo apenas eu acho que um time só não é coberto com balão. É um estádio mais fechado. Ele é mesmo um estádio mais fechado e tipo, aí é bem tranquilo, né? Tipo, parecia um ginásio, mas só que é enorme, né? Tem arquibancada, tudo bonitinho lá dentro, tudo tranquilo. E Aleph, para poder fazer um aquecimento de um jogo com uma temperatura dessa de menos 25 graus, eles mudam alguma coisa? Tipo assim, você aquece mais tempo, você aquece antes do jogo, você bebe a bebida quente, sei lá, alguma coisa nesse sentido? Como que é? No início... Era vodka na água, né? Vodka sem álcool. Mas a gente o que é que fazia? A gente começava o aquecimento no vestiário, tipo, porque como lá os estádios são preparados para isso, eles têm um vestiário com grama sintética, então você faz um pré-aquecimento ali, depois vai lá para fora. Beleza, faz o aquecimento lá e é uma coisa que eu não gostava. A água é realmente um pouquinho morna, não é quente, mas é um pouquinho morna, porque é muito frio. E eu não gostava da água morna. Eu digo, não vem com água morna pra mim, não. Mas sim, ó, é mais intenso o aquecimento. Mais intenso, mas é ruim. Confesso a você, aquecimento é ruim. É quando você vai lá pra dentro, beleza, troca de roupa, você não quer voltar mais pro campo. Mas aí, o início. Depois você começa a se adaptar, aí tudo tranquilo. Mas assim, segunda pele, né? Segunda pele ou você não usava segunda pele, assim? O que? A térmica? Térmica, é. Sim, a gente usava, tipo... touca, luva... Tipo, a gente poderia usar luva, térmica, alguns gorros. Touca não... apenas... é verdade. Touca é só pra aquecer, né, no caso. Isso. Verdade, pra jogar não dá. Tem jogos que, tipo, como tá muito frio, é permitido uma calça térmica, mas todos com uma cor só, tipo, preta. Todos com entendi. Aí sim, você pode usar. Tinha pessoas que não usavam gorro, mas tem uma tiara que eles usam que é apenas porque se tem muito frio na orelha. Pra proteger a orelha. Isso. Então eles usavam muito isso. Metiu o Depay.
Isso, tipo Depay, mas ele é mais... Imagina o Aleph ali com esse gorrinho aí, né? Não, digo não, eu vou ficar só com a luva mesmo, tranquilo. Mas no início foi um pouco difícil a questão da temperatura, assim, tinha bastante frio, quer dizer, acabava o jogo, eu só queria entrar e ficava parado aqui, ó. Fazer um gelo pós-jogo? Não fazia não tinha como. E por incrível que pareça, uma coisa que eu gostei na Rússia mesmo, e tipo, no frio mesmo, sauna, e quando eu saía da sauna, você já pulava na piscina, tipo, a piscina quase gelo, bem gelada, mas você saía bem quente da sauna e já pulava na piscina. Isso como recovery? Sim, isso como recovery. Legal, vai bem também. Fazia sauna. Fazia o recovery, a gente fazia sauna, massagem, né? Fazia sauna, massagem e, tipo, tinha banheira mesmo de gelo, tem a banheira quente, tem, quem quiser, também dá um pulo na piscina. Que é a banheira de gelo também, né? Também, que dá um choque perfeito. E a alimentação, como é que era? Por exemplo, aqui a gente sabe... Dependendo do horário do jogo, tem aquela pré-janta, tem o jantar, né? Por exemplo, tem comer bastante carboidrato. Como é que funcionava? Com esse frio, tinha alguma diferença? Que tipo de alimento era disponibilizado para vocês? Na Rússia, eu até falo, não sei se é o correto eu falar assim, mas tipo, eles se preocupavam mais com a sua questão. E pelo menos no time que eu joguei, não vou generalizar, mas com a sua questão de manter a tua forma física do que 100% a importância do jogo, porque como em Portugal, antes do jogo, 3 horas antes do jogo, a gente comia tipo macarrão, macarrão com a carne de soja, tipo assim, salada. E lá na Rússia, eles tipo, era mais tipo assim, um coffee break antes do jogo, porque eles pensavam, não, acho que o jogador vai ficar mais pesado, pelo menos no time onde eu tava. Entendi. Entende? Mas a alimentação lá era dessa forma, tipo, imagina, 3 horas antes do jogo tinha uma alimentação, sim, mas tipo, se o jogo for 3 horas, 4 horas da tarde, você almoçava normal, mas se o jogo fosse 6, 7 da noite, você almoçava. Tipo, muitas das vezes mudavam o horário do almoço, mudava o café da manhã, tipo... Eles antecipavam o almoço para botar o negócio? Não, eles já botavam o almoço mais para frente. O café da manhã, tipo assim, eles mudavam essa questão. Tipo, se o jogo for 4 horas da tarde, você toma o café da manhã, por exemplo, 8, almoça às 1 e 4 horas você joga. Ok. Se o jogo for 6 da tarde, é tipo café da manhã às 10, tipo almoço 2h30, 3, para tipo, eles mudavam muito essa questão, entende? Da alimentação. Como eu falo, pelo menos no time onde eu tava, mudava muito essa questão. Já em Portugal, não. Portugal, o horário era certinho, corretinho. Almoço, café da manhã, almoço. Se o jogo for 6 horas da tarde, tem tipo 3 horas antes. Aí coloca o coffee break, mas tem o macarrão, carne de soja, tem a comida tudo normalzinha ali. Quem quiser vai para a comida, para o carboidrato, quem quiser fica no lanche. Entende? Já na Rússia eles mudam o horário. Nossa, E o conteúdo, a alimentação? Como é que era? E o que é que dava mais ou menos para vocês lá? Mesma coisa? Era parecido ou não? Só assim, pão, ovos. Sim. Devido ao frio, tem muito alimento rico em gordura também, que é para poder proteger. Sim, dava bastante isso, dava tipo... Também deixava a questão de sobremesas disponíveis, dava essas coisas, e também a questão de pipoca, essas coisas assim, antes do jogo. Pipoca é bom, porque tem bastante carboidrato, né? Da energia. Pipoca, essas coisas assim. Eles, como eu falo, lá na Rússia só mudava só o horário. Algumas coisas mudavam o horário, mas a alimentação praticamente era a mesma. E uma coisa assim que eu queria te perguntar também, em relação à parte cultural, assim, de rezar mesmo antes do jogo, né? Porque pelo menos em todos os clubes que eu participei praticamente aqui no Brasil, os caras rezam antes do jogo
e reza depois do jogo, né? O Pai Nosso e a Ave Maria ali. E na Rússia a religião predominante é o cristianismo também, mas também é bastante outras culturas juntas. Como que era essa parte da religião lá? Lá, assim, antes do jogo eu tenho como eu sou evangélico, né, cristão, tipo, eu mesmo tenho eu chegava logo quando eu cheguei no time, eu não sabia daqui a quanto tempo, eu não entendia a língua, quanto tempo você precisa estar pronto para ir para o campo. Mas aí quem é católico chegava, colocava ali, eles faziam mesmo a sua reza, a sua oração, lá o que eu vi todos os russos, assim, eles, antes tipo, já tá todo mundo pronto, vai entrar pro campo, ele tem seu momento ali. Cada um. Sim, separado. cada um. Tem uns que fazem, tem outros que não, então beleza. Já eu e outros, como eu acho que brasileiro aqui também, tipo, eu me arrumava, tipo, pegava o meu momento para mim, me ajoelhava, tipo, e muitos não entendiam isso. Muitos olhavam, tipo, antes do aquecimento mesmo. Porque depois do aquecimento eu pensava, eu não vou ter tempo suficiente para fazer minha oração. Não vou ali apenas, tipo, fazer uma oração, conversar com Deus. Então eu fazia antes do aquecimento. Chegava, trocava de roupa e pegava o meu momento. Quando eu ia para o aquecimento, voltava, só trocava de roupa, estava pronto. Entendi. Entende? Porque eles não entendiam, tipo, como eu fiz a primeira vez, eu não sabia os horários, como eu deixei para fazer quando eu fosse entrar pro campo. Aí quando eu tava de joelho e tal, e olhei, tava eles me esperando para o treinador falar, aí eu fiquei meio constrangido, tipo, porque também eles não entendiam essa minha questão. Entende? Então aí sempre eu chego, antes, faço a minha oração, e eles, a maioria, fazem, tipo, quando tiver indo para o campo. Faz a sua reza, a sua oração. Até porque rezar em grupo Pai Nosso pra gente é difícil, né? Não tem. Eles não tem. Não tem esse negócio, isso, né? Não tem essa questão. Não tem o grito de guerra e tal, não tem. Sim, aí me explica uma coisa. Aí você teve toda essa experiência, lesionou, tá? Como é que foi esse processo do acompanhamento médico lá? Como é que foi para poder vir para cá, né? Que você acabou resolvendo vir para o Brasil fazer a cirurgia. Sim. A cirurgia de lá seria diferente, Isso. né? E aí, como é que foi essa escolha? O que é que te levou a escolher a fazer isso? Me explica um pouquinho como é que foi esse processo. Porque existe aquela questão, como eu falei, né? Questão psicológica. Eu tava num momento que eu não tava tão bem psicologicamente. Então, depois que aconteceu a lesão, eu decidi voltar para o Brasil, porque aqui eu conheço o Dr. Gabriel Albuquerque, que é um excelente médico do pé. Então, quando eu sofri a lesão, eu liguei para ele e disse, olha, aconteceu isso e quero fazer minha cirurgia contigo, porque é um cara de confiança. Aquela questão da confiança que eu falo, né? Se você tem confiança numa pessoa, é a melhor coisa. E aí eu decidi voltar para o Brasil. E também já entrei em contato com o Danilo, disse, irmão, aconteceu isso comigo, tá assim, vou ter que começar tudo de novo. E eu conto contigo para a minha recuperação. Tem essa questão e também a questão família. Que eu disse, perto, né? Tá perto da família, no momento para te dar todo aquele apoio do início, que é difícil pisar no chão. difícil, isso. E aí eu disse, por esses 3 motivos, eu digo, olha, vou voltar pro Brasil, fazer minha cirurgia lá, vou estar perto da família, vou fazer com o médico que eu confio, e vou estar perto do fisioterapeuta que eu confio também. Então vai ser melhor para mim. Aí eu voltei, decidi vir pro Brasil, fiz a cirurgia bem, sempre falando com o Danilo, olha, Danilo, assim... Comecei a fisioterapia lá com Luísa, que até apresentei. Sensacional. Muito boa, muito também boa. Tem o trabalho da mesma forma, mesma linha. Aí eu comecei com ela lá, pessoal e tal, mas sempre falando com o Danilo, fizemos até algumas na academia online, né? Até que eu disse, olha, agora eu vou para São Paulo porque eu queria sair do comodismo, vamos dizer, eu estava muito perto da minha família, então, tipo, querendo ou não, eu disse, tá ficando... Tinha as coisas fáceis assim, né? Comida pronta, eu disse, não, esse não é meu mundo, eu gosto da dificuldade.
E também a questão de trabalhar com o Danilo. De, pô, São Paulo eu vou trabalhar com o Danilo, tipo, pessoal. E até eu falei pra ele, eu digo, pô, minha mãe ficou mais feliz que eu quando eu falei que vinha pra trabalhar com o Danilo. Quando a minha mãe disse, não vá, meu filho, pelo amor de Deus, vá. Eu não sei. Ela falou, sério? Ela disse, não vá, porque, como eu falei, a questão física e a questão psicológica. Sim, Então, perfeito. ela percebeu isso, o meu momento, e ela apoiou, disse, olha, vá. E aí, foi dessa forma que eu decidi voltar pro Brasil, porque estava perto das pessoas de confiança. Família, fisioterapeuta e o médico de confiança. Perfeito. E Aleph, e agora? Qual que é o seu momento atual? Atualmente você está tratando aqui com a gente, está melhorando seu condicionamento. Jovem ainda, 30 anos, tem muita coisa para poder fazer ainda. Qual que são os seus próximos objetivos aqui e sonhos ainda que você tem? Assim, o meu objetivo no momento, como eu falei, graças a Deus, não sinto nenhuma dor. Graças a Deus, graças a Danilo, a você que tem cuidado de mim nesse pouco período que eu tô aqui. Tenho tido nenhuma dor, graças também ao nosso nutricionista, né, que não tá aqui, mas tem me ajudado bastante. Então, o primeiro passo é esse, não sinto nenhuma dor. E quero voltar ao meu condicionamento físico e voltar a jogar. Como eu falo com o Danilo, estou à procura de um preparador físico mesmo para que eu volte à minha rotina do futebol, jogar mesmo, treinar e sim, retornar. Minha vontade mesmo é retornar à Europa novamente. Tenho algumas conversas para voltar para Portugal, porém é o período, né? Tipo, eu tenho um mês para estar, tipo, 100%. E eu não vou dizer assim, eu não tenho medo. A questão é que, tipo assim, como eu venho de lesão, eu não posso forçar tudo e voltar a sentir novamente. Só que aí tá no uma ponto lesão. certo, né? Tá, exatamente, né? Deu data pra gente, aí já era. A gente gosta de trabalhar em cima de prazo. Pois é. Mas prazo curto ainda. E é isso que me deixa feliz, porque assim, eu sei o período que eu tenho para estar apto para jogar. E como vocês mesmos falam, a área de vocês é o que vocês gostam. E estou nas boas mãos para voltar. E sim, quero voltar para a Europa, quero voltar a jogar, quero voltar a me sentir realmente quem eu sou. Filho, assim, a gente viu que na sua história você teve que passar muita dificuldade, muito obstáculo que ultrapassou, com muita resiliência, com muita força de vontade. E assim, acho que meio que para poder finalizar e encerrar, se você pudesse deixar uma mensagem para aquele atleta que está começando, que começa a ter aquela dificuldade, que é difícil esse processo, o início do sonho, qual era a mensagem que você deixaria para esse futuro atleta profissional? A mensagem que eu sempre carrego comigo, que todo mundo fala, mas que é a verdade, que a gente jamais pode desistir dos nossos sonhos. Seja a idade que for, seja como for, as condições que você tiver, a única coisa que você não pode jamais fazer, abdicar, é do seu sonho. Jamais pode desistir. Eu sou a prova viva disso porque já aconteceu muitas coisas em minha vida e eu nunca desisti. Já teve pessoas que falou para mim e disse, olha, você nunca vai ser nada. E eu disse, tudo bem, tranquilo, continuei. Já teve momentos que eu passei fome mesmo, com mais 3 amigos. Eu até falava para eles, digo, olha, vamos dormir até meio-dia porque a gente não sente fome o café da manhã. Uhum. Então a gente almoça e já segura até o outro dia. Porque se acorda de manhã cedo, você vai sentir fome. Então o que eu tenho a dizer é que independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente do momento que você está vivendo, independente do que aconteça, tipo, o que você não pode jamais é desistir. Desistir porque, como diz uma palavra de Deus, né, que tipo assim, tem coisas que Deus manda na nossa vida não é para a morte, mas sim para a vida. Então tem momentos essa dificuldade na nossa vida que não é para nos parar, é para nos impulsionar ainda mais. Evoluir, né? Evoluir ainda mais. Então, para os que estão vindo agora, os jovens, não desista,
porque a dor de desistir é bem pior do que a de não conseguir. Caralho, que mensagem, hein? Muito bom mesmo. Assim, é um prazer ter você aqui na nossa clínica. Se você escutar essa mensagem sua, escutar a sua experiência de vida, tenho certeza que todo esse momento que você passou fora de lesão, de internação, te fez uma profissional melhor, mas uma pessoa melhor. Né, uma pessoa que está aqui no dia a dia super educado, super solícito. É um prazer mesmo te receber aqui, conversar com você e ouvir um pouco das suas histórias. Obrigado aí, viu? Pô, eu que agradeço. E você, Danilo? Isso daí é pancada agora daqui pra frente, que só tem um mês agora pra poder tratar o homem. Pô, eu que agradeço. Que a moleza senta no pudim. Eu mastiguei água de cabeça pra baixo. Pô, eu só tenho a agradecer demais a vocês aí pelo que estão fazendo por mim, por estar lutando, sonhando comigo, né? Porque, como eu falo, criamos um time eu acho que, como eu vejo mesmo Danilo, como eu já conheço mais Danilo há mais tempo, às vezes eu até falo, pô, Danilo às vezes sonha mais pelos seus pacientes do que os próprios pacientes. E isso é bonito, isso é bom, tipo, ver que vocês, todo o nosso time, tipo, sonham junto comigo, que é o meu sonho. É isso aí. Tá vendo? Então, pô, só tenho a agradecer mesmo por tudo que vocês estão fazendo e vamos pra cima. E é isso, galera. Ó, papo sensacional. O Aleph agregou muito, deu uma lição de vida pra gente. E espero que vocês tenham gostado. E, cara, aqui é a sua casa. Seja sempre bem-vindo e conte com a gente nesse processo. Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço.